mesmo. Mas agora a gente fala que o impasse envolvendo as emendas parlamentares provocou uma crise nas relações entre o Congresso e o governo. Ao longo da última década, os deputados conseguiram a garantia de uma quantia grande de verba para seus redutos políticos sem depender da generosidade do presidente ou dos seus ministros. Agora, com as emendas bloqueadas, o Planalto é pressionado a entregar mais ministérios para partidos do Centrão para garantir o apoio no Congresso. O governo já havia sinalizado trocas pontuais na equipe e planejava dar mais espaço ao PT na esplanada. Porém, se as emendas continuarem bloqueadas, interlocutores do Planalto acreditam que esses planos vão mudar. E aí eu te pergunto, Mota, será que vão mudar de fato? Porque a política realmente é feita dessa forma, né? Não vão mudar não, David. A chance de mudar é zero. Se esse jogo não for jogado de um jeito, vai ser jogado de outro. Eu, particularmente, acho esse processo de emendas uma coisa muito mal feita, muito complicada, mas eu acho que se a gente elege os homens públicos, eles naturalmente vão ter responsabilidade sobre a forma com a qual o dinheiro dos nossos impostos é gasto. Então, na minha forma de ver, eu defendo, mais uma vez, o modelo americano, o Congresso americano, tem lá a comissão de orçamento, é eles que cuidam do dinheiro, do orçamento, ao executivo só cabe executar. Eu acho que aqui deveria ser assim também. Eu sei que muita gente vai dizer, mas Mota, com esses políticos que nós temos, com a qualidade da nossa política, bom, isso tem a ver com o assunto que a gente estava falando antes, né? Com o processo eleitoral, um processo eleitoral complicado, cheio de dificuldades. Agora eu vou aproveitar aqui, mais uma vez, para sugerir, se forem fazer essa reforma ministerial, que reduzam a quantidade de ministérios para 8. Vou dar a dica de novo, hein? Ministério da Casa Civil, Ministério da Defesa, Ministério da Segurança Pública, Ministério da Saúde, da Economia, da Agricultura, Relações Exteriores e Gestão. E aí, só para não ficar muito complicado, podem criar ainda o Ministério dos Amigos, aí você coloca ali todos os amigos. E cria também um ministério genérico. Quando você quiser dar um cargo de ministro para alguém, mas não quiser dar trabalho, você tem lá aqui, eu vou nomear você ministro. Mas ministro de quê, presidente? Não, só ministro. Não tem nada, não. Só ministro para você não ter nenhum trabalho. É só ter a honra do cargo. Agora, Beraldo, você acredita que vai haver algum tipo de mudança? Porque realmente, sem as emendas, com as emendas bloqueadas, o contexto no Congresso muda bastante. A gente está prestes a ter mudança das cadeiras em relação às presidências, mas isso deve ocorrer só em fevereiro. E a gente viu no fim do ano, é um caso excepcional, eu não me lembro na história do país, os parlamentares tendo que trabalhar no último dia do ano e ainda já começaram um ano falando sobre essa questão diante do contexto da decisão do Flávio Dino. Pois é, eles só pensam naquilo, que é o nosso dinheiro, o dinheiro que sai do nosso bolso e ao invés de ser utilizado para construir um país melhor, mais próspero, ele é simplesmente utilizado para agradar os amigos da política. E o problema que nós temos é que o país que tem 50% das casas sem saneamento básico, aonde a sua maior cidade, a cidade de São Paulo, durante uma chuva fica sem luz e demora mais de uma semana para ver a sua energia elétrica restabelecida. Um país que tem estradas, rodovias federais responsáveis por escoar a produção que temos, sobretudo a relevante produção agropecuária, essas estradas que são vergonhosas, tão vergonhosas que produzem aí acidentes quase que diariamente e mostram a nossa ineficiência do ponto de vista logístico. Os nossos portos, os nossos aeroportos, está tudo por fazer no Brasil e não falta dinheiro. Dinheiro tem, não tem a vontade política, porque a prioridade deste universo político é fazer a praça que dá voto, é inaugurar o chafariz lá na cidade porque dá voto, é contratar o show do sertanejo por milhões de reais porque dá voto. É só o que dá voto. Dane-se o Brasil. O Brasil, eles pensam depois.
mas não pensam, né? Porque de 2 em 2 anos tem alguma eleição onde eles precisam participar. Então, com essa dinâmica, o que esperar do nosso país, o que esperar da nossa política? É vergonhoso que o parlamento brasileiro tenha acesso a dezenas de bilhões de reais para gastar com essas coisas absolutamente fúteis, ridículas e supérfluas, enquanto o Brasil clama por obras estruturantes fundamentais. Estamos em 2025 e o Brasil ainda lida com os seus problemas de país subdesenvolvido, uma pobreza que se alastra de uma forma impressionante. E aí, David, só para concluir, qual é o grande drama? É nós olharmos o governo com gravíssimos problemas fiscais, que não vai conseguir entregar nada de relevante à sociedade brasileira, porque estamos vendo o caminho que o governo está percorrendo, os índices da segurança pública não vão melhorar, não há nada colocado na mesa que vai levar ao Brasil a ser um país mais seguro, ou seja, não há nada para o brasileiro ganhar a partir da gestão que está sendo feita do país. Entretanto, esses caciques políticos estão ali ávidos para terem um ministério, mas não é o ministério, é o orçamento do ministério, porque claramente os indicados a ocuparem esses espaços não sairão daqui a 2 anos com uma história de sucesso para contar. Eles sairão de lá com uma lista de despesas e gastos que fizeram para entregar o Brasil, no máximo, na melhor das hipóteses, tão ruim quanto temos hoje. Mas provavelmente entregarão esses ministérios ainda pior. E nós ficamos aqui com o nosso nariz de palhaço trabalhando para pagar a conta. Diante de todas essas articulações, né, muitas delas, depois que essas emendas são liberadas, eles sobem no palanque junto com os prefeitos, falam que foi o deputado tal, que entregou por meio das emendas. Enquanto isso, a gente vê ponte caindo, como ocorreu no final do ano, né? A ponte entre Tocantins e Maranhão, com o número de mortos crescendo cada vez mais e as buscas ainda continuam. Então, realmente, é lamentável a gente ver isso, né? Mas no contexto político, Mota, sua análise, você acha que realmente vai haver essa entrega maior para o Centrão? Porque caso isso não ocorra com as emendas bloqueadas, realmente o Executivo pode sofrer ainda mais complicações e até uma possibilidade de impeachment? Ou você acha muito remota essa possibilidade? Eu acho muito remota essa possibilidade. Eu acho que a preocupação das pessoas do governo tem outro nome, é 2026. E isso explica várias coisas, vários fenômenos, vários eventos que estão acontecendo, que vão acontecer ao longo desse ano. Porque a temperatura das ruas, o humor das pessoas, na minha opinião, não aponta por um resultado favorável ao governo em 2026. Então, eu acho que essa ficha está caindo e aí vão se pensar em várias alternativas para melhorar esse cenário. É difícil melhorar esse cenário sem alguma cooperação do Congresso. Então, acho que essa vai ser a motivação principal. Eu não vejo, impeachment aparecendo no cenário. Não acho que o Congresso está interessado nisso. Não acho que os instrumentos institucionais do Brasil hoje nem mesmo permitem que se considere isso, na minha opinião. E a sua análise, Beraldo? Olha, o que a gente precisa para termos um cenário de impeachment é uma mobilização popular, coisa que a gente está vendo que não existe essa energia hoje na sociedade brasileira, o que é muito curioso e demonstra que o brasileiro, em geral, ele está muito mais preocupado em se defender, viver sua vida, sobreviver, do que efetivamente alimentar aquele senso que ficou muito evidente ali entre 2014 e 2016, de que o Brasil é nosso, o Brasil não é deles. Que essas pessoas que são eleitas e que exercem a função de nos representar nesses cargos tão importantes, tão relevantes para a vida pública do Brasil, que essas pessoas nos devem satisfação e que se estamos hoje vivendo uma situação econômica
extremamente complicada, se não estamos vendo uma efetiva criação de emprego, melhora das oportunidades para o trabalhador, se estamos vendo um país a cada dia mais violento, se não estamos vendo obras estruturantes necessárias, você muito bem citou a ponte, que é extremamente importante, conecta dois estados onde há uma produção agrícola super forte, que está ali cada vez mais relevante nesse setor agropecuário brasileiro, e que simplesmente a ponte cai e cessa-se a possibilidade de se conectar esses dois estados. Este é o Brasil de 2025. Elon Musk com o seu foguete dando ré. Inteligência artificial revolucionando o mundo. E o Brasil segue sendo o país da ponte que caiu. Então, para reverter esta realidade, é preciso que as pessoas não percam a sua consciência de que o Brasil é responsabilidade nossa. Essa procuração que assinamos quando damos o nosso voto, ela nos diz respeito e demonstra que nós temos que cobrar todos aqueles que foram eleitos, inclusive se o nosso voto não prevaleceu. Quem é presidente, governador, prefeito, senador, deputado, devem satisfação à sociedade como um todo. Mas as pessoas não estão demonstrando essa energia. A gente precisa entender o que será necessário para criar essa mobilização, porque sem a mobilização popular não haverá movimento político para interromper o atual governo. Agora, uma coisa é fato, né? Essas emendas parlamentares realmente são utilizadas como moeda de troca para que os parlamentares possam votar junto com o executivo, né, de propostas, aquelas pautas consideradas prioritárias para o governo. Caso contrário, enfrenta uma grande oposição em relação àquilo que vem do executivo, né, Mota? Isso aí não é nenhuma novidade em termos de política, né, David? Isso é o jogo que já é jogado no Brasil há muito tempo. Eu não acho que exista nenhum motivo para a gente esperar mudança disso no futuro próximo. Eu acho que o que a gente pode esperar, e a gente tem que trabalhar para isso, é aumentar a quantidade de políticos que entram na política por idealismo para trabalhar pelo bem comum. Mas esses vão ser sempre a exceção. Agora, Beraldo, você acredita que realmente as emendas parlamentares deveriam deixar de existir justamente para não haver essa movimentação, essa moeda de troca? Eu sei que alguns parlamentares, né, colocam realmente ali as emendas em favor da população, em maquinários que às vezes precisam ser substituídos em hospitais, enfim, diferentes exemplos positivos que a gente vê. Mas você citou alguns pontos, né, de praças que não tinham a menor necessidade de existir e são gastos muitos recursos em relação a isso, entre outros exemplos, né? Aí a gente tem um problema estrutural muito sério, David, porque você pega a quantidade de municípios no Brasil. Esses municípios que foram criados, muitos deles sem a menor condição de serem unidades autônomas, com uma estrutura administrativa independente a ser custeada pela população, porque vários desses municípios têm na prefeitura o maior empregador, tem um número expressivo, às vezes mais da metade da população que vive graças a programas assistenciais, ou seja, não há nenhuma produtividade vindo deste município. E para piorar, estes municípios são criados sem qualquer planejamento, sem qualquer projeto. Cria-se um município sem perguntar qual é a vocação desse município, como é que ele vai viver, se desenvolver, se tornar um ambiente melhor para a população viver do que eles efetivamente tinham quando estavam fazendo parte de um município maior. E esses políticos olham esses municípios que vivem com o pires na mão e enxergam a oportunidade de dominação. Então, esses prefeitos, eles não têm condição de fazer nada, até porque muitas vezes sequer compreendem essencialmente qual é o papel do prefeito, mas aí chega lá o deputado e senador e diz, olha, vamos fazer a praça, vamos fazer a fonte, vamos fazer o show, vamos comprar uma ambulância, porque aí a ambulância
a gente pega aqui os munícipes e leva para o hospital da cidade vizinha, e a cidade vizinha que pague pelo atendimento aqui dos nossos munícipes, mas a gente faz o favor para o eleitor de transportá-lo até o hospital. E com esse dinheiro das emendas, financia-se essa dominação política que é o carimbo do atraso. A única forma do legislativo participar da execução do orçamento deveria ser na indicação das prioridades das suas regiões. Por quê? Porque se o Brasil fosse um lugar sério, cada região do país teria um plano, um mapa de desenvolvimento, onde estaria claro quais são as obras mais urgentes e necessárias, por ordem de prioridade. Estaria ali dizendo qual é a vocação econômica de cada uma das cidades que compõem aquela região. E aí os deputados e senadores poderiam se reunir para dizer, olha, nós preferimos, faz mais sentido para a nossa região, construir este hospital ao invés dessa escola, ou esta ponte ao invés dessa estrada. E eles que conhecem ali a realidade do dia a dia poderiam optar nisso. Mas o dinheiro deveria ser sempre investido em projetos estruturantes de um país bem planejado, coisa que não existe. Agora, Mota, em relação à investigação que vai ser feita também pela Polícia Federal, conforme a determinação do ministro Flávio Dino, você acredita que alguns parlamentares possam estar com receio dessa movimentação, dessa apuração feita pela PF? Eu confesso que eu não entendi direito o que vai ser feito, David, exatamente o que vai ser investigado. Eu fiquei confuso em relação a isso. Eu, a princípio, não vi nada aí que merecesse uma investigação, a não ser que a ideia seja investigar as atividades dos parlamentares, né? Eu acho que a gente vive num país com problemas gravíssimos de segurança pública. Boa parte desses problemas tem origem no tráfico de drogas. Essas drogas vêm de fora do Brasil. As armas de guerra que alimentam a matança no Brasil também vêm de fora. E acho que essa deveria ser a prioridade das forças federais, estancar essa inundação de drogas e armas que já fez do Brasil campeão mundial de homicídios e o segundo mercado consumidor de cocaína do mundo. Eu acho que essas deveriam ser as prioridades.